Bom dia, muito bom dia ao pessoal que segue aqui o canal Estudando Emmanuel. Hoje nós estamos mais uma vez reunidos para a leitura da semana. Lembrando que a gente está estudando o livro Mediunidade e Sintonia, do Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, em 1986, lá em Uberaba. Quem está chegando agora, a primeira vez, vendo esses vídeos, a gente está no item 5, que é intitulado Mediunidade, e temos os outros 4 itens que estão disponíveis no canal, tanto aqui do Instagram, quanto também do YouTube, são gravados simultaneamente. Não esqueçamos dos cuidados com a Covid, usemos máscaras, mantenhamos a nossa higiene das mãos, que logo essa fase passa, as vacinas estão aí chegando, e logo mais a vida, entre aspas, volta ao normal, mas agora com mais conhecimento, Gente, então vamos começar o item 5, é um item muito bacana, vamos começar. Então, Emmanuel começa da seguinte maneira: mediunidade sem exercício no bem é semelhante ao título profissional sem a função que lhe corresponde. Então ele começa nos dizendo isso, mediunidade sem exercício no bem é semelhante ao título profissional sem a função que lhe corresponde. Vamos ver aqui as duas próximas frases, ele explica um pouquinho, ele dá um exemplo para a gente sobre o que ele está dizendo aqui nessa primeira frase. Então na segunda ele fala o seguinte: a mediunidade é venerável em suas finalidades. Desculpa, medicina. A medicina é venerável em suas finalidades. Mas, se o médico abomina os doentes, não lhe vale o ingresso no apostolado da cura. Então, olha só, o médico estuda medicina, é venerável, é maravilhosa a profissão, mas se ele não gosta de cuidar dos doentes, alguma coisa está errada, Então, o Emmanuel ele coloca esse exemplo para a gente pensar em relação à mediunidade também. Se eu sou médium, mas eu não trabalho no bem, é a mesma coisa que eu ser um médico e não gostar dos doentes. Depois ele dá mais um exemplo para a gente, quando ele fala assim: a lavoura é serviço que assegura à comunidade o pão de cada dia. Contudo, se o homem do campo odeia o arado, preferindo acomodar-se com a inércia, debalde, ou seja, em vão, a gleba em suas mãos recolherá o apoio do sol e a bênção da chuva. Então, assim como o exemplo anterior, a mesma coisa, O homem que trabalha no campo, se ele não gosta do que ele faz ali, se ele não faz aquilo com amor, com carinho, com um objetivo, perde a razão de ser, Mesma coisa com o médium. Aí, agora ele volta de novo para o assunto da mediunidade. Ele fala assim: mediunidade não é pretexto para situar-se a criatura no fenômeno exterior ou no êxtase inútil, à maneira de criança atordoada no deslumbramento da festa vulgar. Olha que informação importante para nós, A mediunidade não é brincadeira, não é brinquedo. Eu entendi isso nessa frase de Emmanuel. A mediunidade é algo sério, então não é algo no qual nós nos prendamos nos fenômenos exteriores ou no êxtase inútil. Tem um propósito, é algo sério que nós temos de respeitar e trabalhar com propósito. E aí, vamos continuar no próximo. Ele fala o seguinte: acima de tudo, caminho de árduo trabalho, em que o espírito, chamado a servi-la, precisa consagrar o melhor das próprias forças para colaborar no desenvolvimento do bem. O que eu me lembro aqui? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente tem um estudo em que fala a estrada, a porta estreita, A porta estreita e a porta larga. Então veja bem, é caminho de árduo trabalho. Não é fácil, não é tranquilo. Muitas vezes nós temos muito mais desafios, somos muito mais assistidos pela espiritualidade superior, quanto
há uma tentativa de atrapalhar o trabalho do médium por parte dos espíritos ainda imperfeitos, né? Então a gente tem esses dois lados, muito importante. E é um caminho árduo, claro, né? Depois ele diz o seguinte: o médium, por isso, será vigilante cultor do progresso, assistindo-lhe a obrigação de aprimorar-se incessantemente, para refletir com mais segurança a palavra ou o alvitre, que é o conselho, né? O pensamento ou a sugestão da vida maior. Veja, gente, aqui Emmanuel nos traz a importância do aprimorar-se incessantemente. Como que a gente se aprimora? Né? A gente precisa ler, a gente precisa meditar na nossa vida. Né? O que eu estou fazendo? Será que eu estou indo bem? Como é que estão os meus pensamentos? Né? Como disse o Mestre Jesus, orai e vigiai. Né? Nós precisamos estar sempre preocupados com o nosso próprio crescimento. Depois, Emmanuel vai falar o seguinte: nesse sentido, sabendo que a experiência humana é vasta colmeia de luta, na qual enxameiam desencarnados de toda parte, urge saiba ajustar-se à companhia de ordem superior. Olha só, buscando no convívio de espíritos benevolentes e sábios o clima ideal para a missão que lhe compete cumprir, significando isso disciplina constante no estudo nobre e ação incansável na beneficência de favor dos outros. Quanta coisa bonita tem aqui, né? Quanta coisa importante. Primeiro, Emmanuel nos coloca aqui, até em função do nome do livro, né? Mediunidade e Sintonia, Emmanuel coloca que nós somos cercados pelos espíritos, milhões, milhares de espíritos o tempo todo. Então ele coloca aqui, ó, a experiência humana é vasta colmeia de luta na qual enxameiam desencarnados de toda parte. Então ele vem nos trazer a companhia, né? E a sintonia, que está lá no título do livro, nesse momento, né? Ele nos coloca da seguinte maneira: nós temos que buscar o convívio de espíritos benevolentes e sábios, no clima ideal para a missão que compete cumprir. Olha que interessante. Então desde lá do item 1, a gente vem falando isso, da introdução do livro, a gente vem falando sobre essa sintonia. Com quem nós sintonizamos, né? Então, como andam os nossos pensamentos, as nossas ações, né? O que a gente deseja, e tudo isso vem se encaixando no texto, né? A gente vê como Emmanuel tem essa qualidade fantástica de manter o raciocínio, né, por entre linhas em todos os itens do livro. É muito bacana. Depois, Emmanuel continua dizendo o seguinte: essa é a única senda de acesso à vida mais alta, o único caminho, né, de acesso à vida mais alta, através da qual, auxiliando sem a preocupação de ser auxiliado, servindo sem a exigência e distribuindo sem retribuição os talentos que recebe, poderá o medianeiro ou médium honrar efetivamente a mediunidade, por ela espalhando os frutos de paz e amor que lhe repontam da vida, em marcha gradativa para a grande luz. Dois pontos legais aqui, dois pontos que a gente percebe. Primeiro, lembram da prece de São Francisco, né? Mais amar que ser amado, é dando que se recebe, tudo direitinho, né? A gente vê isso colocado aqui. E outra coisa interessantíssima é como Chico e como Emmanuel mentorava Chico nesse sentido, né? Chico, a gente não vai ganhar nada, a gente não vai cobrar nada, a gente vai escrever 400 livros e isso vai ser tudo de maneira gratuita, de maneira dada, né? É repassando aquilo que nós recebemos como um dom, como uma missão para frente, né? Então isso é muito bacana. Então ele fala nesse item, né? Nesse item 5 de instrução, então a importância do estudo para os médiuns, né? Fala da importância dessa sintonia,
de como nós temos de manter, né, os nossos pensamentos bem para manter essa sintonia, e também dessa questão de dar sem esperar nada em troca. Muito legal, muito legal. Como dica de leitura, para quem, já que a gente falou de estudo, como dica de leitura, para quem tiver interesse, ser médium ou não, existe um livro chamado Diálogo das Sombras. Tá? Eu acho muito bacana, quem puder procura, que é um livro muito bacana para quem tem a mediunidade. Né? Para quem não tem também, acho que por conhecimento é muito legal. Tá bom? Então esse foi o item 5. Agradeço quem esteve com a gente aqui, quem passou por aqui para assistir um pedacinho, quem vai assistir depois, né? Deixem comentários, se tiverem qualquer pergunta, qualquer sugestão, podem mandar no direct pra gente. A gente está sempre olhando lá e tentando melhorar. Semana que vem nós viremos com o item 6, que é intitulado Médiuns. Então, espero que seja bacana também, espero que vocês estejam gostando, tá bom? Muito obrigado quem esteve com a gente aqui e até a semana que vem. Tchau, tchau.